Amigas e amigos, boa tarde, sejam todas bem-vindas, todos bem-vindos ao outro lado da notícia. Hoje, dia 17 de agosto de 2023, horário de Brasília, 12 horas e 3 minutos. E aí, tudo bem? Sejam todas bem-vindas, todos bem-vindos. Mande aqui o seu alô. Está recebendo bem áudio e imagem? Vamos dar uma olhadinha, né, aqui no retorno, ver se está tudo bem aqui com o nosso áudio, com a nossa imagem, porque a internet costuma nos dar, vamos dizer assim, deixa eu ver aqui, diz que está esperando ainda, né, a entrada da transmissão no ar. Vamos ver se vai entrar ou se não vai entrar. O que está acontecendo aqui? Parece que, deixa eu ver se o YouTube distribuiu a nossa transmissão, né? Ao que consta, deveria estar tudo bem, mas parece que não está. Vamos ver aqui se está tudo ok. Aqui, Mídia Livre está transmitindo no YouTube. Aqui no outro lado da notícia não está transmitindo. Por que será? Enviando dados. Por que está enviando dados? Que será que aconteceu? Vamos ver aqui se é o problema de conexão. Vamos ajustar aqui. Enviando dados, transmissão. Agora que enviando dados ainda, que coisa. Por que está demorando tanto para enviar dados? Será que é o problema da internet? Deixa eu ver, Mídia Livre está transmitindo, Facebook está transmitindo, o Twitter está transmitindo, deixa eu ver aqui, o Twitter também está transmitindo, só o problema aqui, né? O que aconteceu com o YouTube que não está transmitindo? Por que não está transmitindo? Vamos ver aqui o que está acontecendo com o YouTube que não está transmitindo. Agora sim, agora, agora parece que está, né? Vamos ver aqui. Não sei se, deixa eu tirar aqui o áudio, verificar. Agora ele distribuiu, agora que ele despachou 5 minutos depois, ele despachou aqui a nossa transmissão. Então vamos em frente aqui. O Edgar diz que chegou agora no seu canal. Boa tarde, Oswaldo. Ele manda aqui, Edgar Rocha. Boa tarde, seja bem-vindo. Mande aqui bastante seus comentários. Dê o seu like, né? Faça a sua inscrição aqui nos canais do YouTube. Não sei por que demorou para entrar o outro lado da notícia. Entraram todos os outros canais, 2 canais no YouTube, um canal no Twitter, o Mídia Livre, que é no YouTube, entrou, e aqui o outro lado da notícia deu um piripaque aqui, mas acho que agora está tudo normalizado. Vamos em frente aqui, né? Não sei se nós estamos fazendo aí concorrência, né, com o depoimento do tal do hacker, né, o hacker de Araraquara. Ficou famoso o hacker de Araraquara, não é isso? Está famoso. O hacker de Araraquara está detonando. Vamos ver o que ele está dizendo aqui, ver o que os jornalões estão falando aqui do hacker de Araraquara. Só faltava eles dizerem que era o hacker petista, né? Na Lava Jato eles faziam muito isso. O marqueteiro petista, o jornalista petista, o deputado petista, exatamente para criar o estigma, né? Para incutir na cabeça dos incautos a ideia de que tudo era petista, tudo gravitava em torno do PT, tinha uma grande máfia, um grande esquema de corrupção no país, né? Tudo ali em torno do PT, no auge daquela fanfarronada, né? Daquelas fanfarronistas, daquelas fanfarronices, né? Dos vagabundos da Lava Jato. Que coisa deprimente, nojenta, né? Eu não sei o que vocês acham disso, mas eu acho assim muito mais depravado, muito mais deprimente o comportamento da quadrilha da Lava Jato do que a quadrilha do bolsonarismo, né? Porque tem uma diferença aí, né? Uma diferença fundamental, não é qualquer diferença, né? Que eu acho que a esquerda, inclusive, deveria atentar mais para isso. Uma coisa é essa vagabundagem bolsonarista. A gente sabe, Sargento Faur, né? O que é o Sargento Faur? Sabe? É uma vagabundagem assim, desqualificada, gente idiota, medíocre, imbecil, não é isso? É impossível você não olhar para a cara de um Faur, por exemplo, não ver um vagabundo, né?
um completo idiota, um mentecapto, um sujeito destrambelhado, sem pé nem cabeça, sabe? Uma figura absolutamente depravada e degenerada, né? Você olha para o Silas Malafaia, você vê a mesma, cada um na sua, né? Você vê a mesma figura degenerada, depravada, ladrão, não é isso? Você olha para o Valadrão, ou os Valadrões, né? É o clã Valadrão. Você olha para o clã Valadrão, você vê as mesmas figuras abjetas, né? Degeneradas e assim por diante. Quer dizer, então, já tem o perfil, né? O vagabundo é vagabundo, como costuma dizer a própria polícia, né? Você olha para a cara de um policial que é vagabundo, você sabe que ele é um vagabundo, né? Você olha para a cara de qualquer criminoso aí, né? No linguajar deles, que ele chama de vagabundo, você sabe que é vagabundo, né? Você olha para a cara de um deputado, de um senador, você sabe, né? Está identificado pelo comportamento, pelo palavreado, pelas vanglórias, né? E pela autopromoção, né? Você sabe que se trata de um autêntico vagabundo, né? Então é isso, é o submundo, isso aí é o submundo declarado, são as criaturas do esgoto, não é? Jair Bolsonaro, né? Quem em sã consciência pode dar alguma credibilidade para um vagabundo como Jair Bolsonaro, quer dizer, um sujeito abjeto, né? É um faor com outras características, desprovido de qualquer traço de intelectualidade, né? De sentimento, vamos dizer assim, humanista, né? De comportamento civilizado. É uma figura que retrata, podemos dizer assim, ele é uma espécie assim de ponto central, né? De todo um esquema de bandidagens, de bandidos e tal, né? Então, quer dizer, isso está claro, né? Você sabe que é vagabundo, né? Ladrão, corrupto, miliciano, né? Não tem muito o que falar de tudo isso. Isso é o submundo, é o crime organizado, depravado, degenerado, é isso? Quando você olha para a Lava Jato, não, a Lava Jato já é mais articulada. Né? Tanto é que eles apresentaram os vagabundos da Lava Jato, que têm o mesmo perfil, né? Mas eles são apresentados assim como se fossem intelectuais, os engravatados, engomados, não é isso? O Sérgio Moro, todo estilizado para parecer que era uma autoridade, né? Alguém que estava ali, né, imbuído da execução da justiça, o portador da justiça, do executor da lei, não é isso? O Deltan Dallagnol, da mesma forma, né, com a brilhantina no cabelo, pregando aí nas igrejas, não sei mais o quê. Então, quer dizer, ele dava assim um ar de que eram pessoas sérias. O desavisado, né, o desatento, né, ele vai e muita gente fez isso, né, toma essas figuras depravadas, degeneradas, como alguém sério, alguém que mereça respeito, né? Quer dizer, mas é um juiz, você tem que ver por que, que o cara chegou a ser juiz, né? Qual é o comportamento do juiz? Em torno do juiz tem toda uma sistemática institucional que ele tem que ser enquadrado naquilo, né? Você pega o outro vagabundo, Deltan Dallagnol, também tem essa figura, quer dizer, um sujeito que vai nas igrejas, vai na igreja, ele ora, ele prega, não é isso? E está ali também representando uma instituição da República, né? Um ente da República, que é o Ministério Público Federal. E aí você vai, aí se você pegar lá o relator da Lava Jato, lá no TRF4, Tribunal Regional Federal lá de Porto Alegre, que representa a região sul, né? O João Pedro Gebran Neto, você vê que é a mesma coisa, né? Engravatadinho, né? Um sujeito, o, vamos dizer assim, uma almofadinha, como se dizia, né? Verdadeiras almofadinhas e tal, quer dizer, toda a máscara que foi, vamos dizer assim, posta nessa gente aí para que eles passassem algum tipo de credibilidade. E o massacre da mídia, eles não tinham como fazer a mesma coisa com a quadrilha do Bolsonaro, porque a quadrilha do Bolsonaro era bem conhecida, todo mundo sabe, né, quem foi, quem é, o que representa, o que pensa, né? É uma vagabundagem, assim, do mais baixo nível, não é isso? É, a Lava Jato, não, a Lava Jato, a quadrilha da Lava Jato atuava nos subterrâneos, encostada exatamente nas representações da República, né? Também aí ninguém não tinha assim publicidade do que eles faziam. A mesma coisa que eles fizeram na Lava Jato, eles fizeram em Maringá, fizeram no caso Banestado, Garibaldi, etc., tantos outros casos aí. Agora, tudo isso aparecia assim como coisa secundária, né? Tanto é que quando apareceu o nome Sérgio Moro, ninguém sabia quem era Sérgio Moro.
Não fazia a mais remota ideia. Ou seja, foi do jeito que foi apresentado, e isso foi assimilado e assumido, né, por quase todos que, de uma forma ou de outra, procurava interpretar, né, o que representava aquilo lá. Né, de repente ele aparece assim como um juiz, quer dizer, um juiz que, por circunstâncias, né, aconteceu lá uma operação da Polícia Federal, né, a Polícia Federal descobriu um carro, em torno desse carro, a Polícia Federal foi puxando o fio da meada, foi puxando, aquela história, né, puxa uma pena, vem uma galinha, não é isso? Foi puxando, puxando, puxando e descobriu, né, o grande, maior esquema de corrupção da história da humanidade. O maior escândalo de corrupção e assim por diante. Em torno disso, eles fizeram, portanto, todo o processo aí que a gente sabe. Agora, eram vagabundos, ladrões, sempre foram, né? Vagabundos e ladrões. Por que que eles foram tão empoderados, né? Dentro exatamente das organizações, das instituições do Estado Democrático de Direito? Essa é uma pergunta que precisa ser feita, sabe? Para a gente entender a profundidade da coisa, onde está mesmo o problema. O problema não está no bolsonarismo. Eu tenho insistido muito nisso aqui, quer dizer, é o circo da mídia, o circo da vez, né? E aí fica todo mundo envolvido nisso. O Bolsonaro vai ser preso, não vai ser preso? Comprou o relógio, comprou joia, vendeu joia, depoimento disso, CPI daquilo, não sei mais o que. Então, tudo isso é a superfície da coisa, né? Tanto é que está aí. Por que que a mídia está fazendo esse circo com os crimes do bolsonarismo? Qual é o sentido disso? Né? Isso tem que ser entregue nas mãos da justiça, se fosse, né, realmente uma política voltada para a aplicação do Estado Democrático de Direito, e a polícia toma conta disso. Vai investigar, né, que roubaram, como roubaram, quem roubou, né, e vai dar contas, né, na justiça, perante a lei, né, e pronto, acabou. Isso não tem interferência na vida política do país. Rigorosamente não tem, porque quando eles estão fazendo isso, eles estão fazendo uma politicagem com um processo político do qual eles se serviram que não serve mais para eles. Eles têm que se limpar de tudo isso, né? De bolsonarismo, tirar a fedentina bolsonarista. Milícias, quadrilhas, ladrões, a vagabundagem toda bolsonarista. Isso aí que eu falei, né? O perfil Sargento Faur, perfil Bolsonaro. E dá, assim, exatamente, vamos dizer assim, a referência básica, né, do que é o vagabundo bolsonarista. E aí você pega todos que estão interagindo com o bolsonarismo têm esse tipo de comportamento. Essa gente que troglodita, né, idiota, você não consegue trocar duas palavras com essas pessoas, porque são pessoas assim completamente desprovidas primeiro, de intelectualidade, porque na medida que a pessoa perde a moral, perde o moral, são coisas distintas, né? A pessoa fica sem moral, né? Isso, porque perderam a moral, se envolveram, sempre falo aqui, se encostou nos círculos concêntricos da roubalheira bolsonarista, você se sujou, vestiu a camisa aí dos galinhas amarelas, você se sujou, né? Os galinhas amarelas, né? Que são os contemporâneos das galinhas verdes, né? Dos galinhas verdes, os fascistas integralistas brasileiros, que tinham as camisas verdes, porque tinha as camisas pardas do Hitler, os camisas pretas do Mussolini, né? Então, olha aí, o que que você está fazendo quando você veste a camisa da seleção brasileira, ou qualquer símbolo, né, aí que representa o bolsonarismo? Você está vestindo exatamente essas camisas todas, de nazistas, fascistas. E o que é essa gente na história? Então, quer dizer, você tem o perfil, né, desses vagabundos exatamente por comportamentos como esse, do Sargento Fauri e do próprio Bolsonaro. Né? Gente sem moral, sem, né, isso aí, dejetos, né, o submundo, os subvermes, né, como eu falo sempre aqui. Até o verme tem o seu papel na cadeia, vamos dizer assim, da biologia, vamos colocar nesses termos, né, para a gente entender. Esses aí serve para quê? Essas, essas porcarias, né? Serve para absolutamente nada, sabe? Serve para ficar aí roubando, atrapalhando os outros, não é isso? Então você tem que enquadrar essa gente no Estado Democrático de Direito. Outra coisa é quando você traz isso para o mundo político. Por que que eles não fizeram, por exemplo, uma campanha para impedir que o Bolsonaro fosse eleito em 2018? Essa que é a questão.
né. Por que que eles não fizeram uma campanha, por exemplo, para que o Bolsonaro fosse destituído do poder, né, com todos os crimes que ele fez, sobretudo na época aí da pandemia, né. O que mesmo estava por trás disso? Por que que eles ficavam criticando, atacando o Bolsonaro, mas não fazia nenhum movimento mais, vamos dizer assim, rigoroso no sentido de pôr para fora essa quadrilha toda, como disse aquele idiota da coluna do Carlos Veras, acho que é o nome dele, né, da coluna do jornal Estado de São Paulo que eu comentei aqui ontem, sabe. Quer dizer, na democracia, no dizer dele, né, na democracia as pessoas são punidas depois que saem do poder. A ação penal 470, a farsa do Mensalão, foi uma exceção, porque eles estavam praticando crimes e, ao mesmo tempo, permanecendo no poder. Uma construção, vamos dizer assim, bem bolsonarista, né, bem idiota, bem imbecil, né, bem vagabunda, né, típico de vagabundo, né, e com todas as consequências que eu falei aqui, né, do que é o nazismo, do pensamento nazista, porque tem, evidentemente, aí as questões que se fala da biologia, né, isso, ou da patologia, tem as patologias, aí você entra, aí no, deixa eu ver aqui, o Ismael está dizendo que o meu canal não está transmitindo. Por que será que não está transmitindo? Vamos ver aqui. Será que caiu a transmissão? Não, é porque demorou para entrar, Ismael, mas agora, deixa eu ver. Caiu de novo? Ver aqui, né? Enviando dados, e realmente não está transmitindo, não. Começou a transmitir e parou. Vamos ver aqui se a gente consegue dar um jeito nisso. Ah, deixa eu ver aqui se a gente resolve esse problema, né? Ah, e não está mesmo. Ainda bem que o Ismael. Obrigado, Ismael, pelo toque aí. Vamos ver aqui se a gente consegue. Hum, eu vou remover e acrescentar. Ver se funciona, né? Fazer aqui uma operação ao vivo, né? Que coisa, não sei por que, né, foi removido. Agora nós vamos adicionar de novo, né? Vamos ver aqui no YouTube. É... Canal. Vamos adicionar um canal aqui. Cadê o canal? Vamos procurar um canal aqui no YouTube. Vou adicionar de novo, porque aqui tem uma ferramenta, só explicando que tem uma ferramenta que chama Restream, que é o StreamYard com outras categorias, né? A mesma coisa do StreamYard, que você vai fazendo os links, né? Você vai pendurando os links, e deixa eu ver aqui, para que haja transmissão simultânea, né? Você tem até 5 links para você pendurar aqui, né? Para você, 5 canais para você linkar aqui, melhor dizendo, né? E ele está linkado, mas está dizendo que está enviando dados, né? Deixa eu ver aqui. Se eu consigo, seu canal foi adicionado. Vamos ver se ele volta a transmitir agora, né? Vamos ver aqui. Deixa eu ver se está dizendo que foi adicionado. Agora precisa achá-lo aqui, né? Precisa achá-lo aqui. Deixa eu ver. Olha, tudo isso tem que fazer aqui ao vivo, né? Deixa eu ver. Ele está adicionado, mas não está constando. É que ele está desligado. Vamos por ele aqui. Agora está ligado. Vamos enviando dados. Vamos ver se ele consegue enviar os dados aqui, né? Que coisa, né? Ele começou a transmitir e caiu de novo. Não sei por quê. E fica aqui enviando dados, enviando dados, enviando dados e não envia os dados. Agora parece que enviou. Vamos ver aqui se enviou. Vamos fazer um teste aqui. Deixa eu ver se agora ele enviou. Ou se ele abriu uma nova, acho que ele abriu uma nova. Será que ele abriu uma nova? Uma nova transmissão? Vamos testar aqui se ele abriu uma nova transmissão. Se ele abriu uma nova, deixa eu ver. Vamos ver aqui. Ah, parece que não, né? Ele simplesmente fez. Vamos ver. Agora está dizendo que está transmitindo, mas aí eu peço para os internautas aqui.
Enquanto isso, eu vou lendo aqui as deixa eu ver aqui, né, vou lendo aqui, interagindo aqui com os nossos internautas, enquanto eu aguardo para ver se ele vai linkar, se ele linkou ou não. Parece que não linkou. Deixa eu ver aqui, que coisa, né. Ver se eu fiz certo. Acho que eu não fiz certo. Esse é o problema, acho que eu não fiz certo. Vamos ver aqui, vamos ainda não, ele mandou para outro canal, não mandou para o meu canal. Deixa eu ver aqui como a gente resolve isso. Vamos tentar resolver o problema. Só um minutinho. Tem esses problemas na vida, né. Problema, problema, tem problema, né, nós temos problema aqui, vamos ver como a gente resolve o problema. Acho que eu peguei o canal errado, esse que é o problema. Deixa eu ver aqui, o meu canal, deixa eu ver aqui, deixa eu ver se funciona. Tem que reconectar inclusive no Google, olha aí que coisa. Deixa eu ver aqui, ó. Beleza, né? Isso é ótimo. Agora sim, agora sim. Agora está conectado direitinho. Não sei por que que ele bloqueou, não mandou. Ele mandou, ficou no ar acho que 19 segundos. O canal foi adicionado. Vamos ligá-lo e ver se ele transmite, né? Vamos ver se ele transmite agora. Vamos tentar aqui. Ligando, está público, enviando dados. Vamos esperar para ver aqui. Que coisa, né? Enquanto isso, a gente perde um tempão aqui com a nossa, nos nossos escassos minutos que nós temos aqui para fazer. Não está mandando, não sei por quê. Os outros canais todos estão normais e o outro lado da notícia agora parece que foi, né? Agora foi direitinho, né? Vamos conferir aqui. Será que ele vai abrir uma nova transmissão ou ele vai recuperar? Não, ele abriu uma nova, olha aí. Abriu uma nova. A vida é dura, né? Vamos ver se ele mandou aqui. Agora tá dizendo aqui que tem não sei o que aconteceu aqui. Deixa eu ver aqui. Ele mandou uma primeira notificação, vamos ver se ele está mandando a segunda. Vamos dar uma olhadinha aqui, ver se está transmitindo mesmo, né? Como está. Agora parece que está assim. Vamos em frente, né? Depois, aí pedir para os nossos internautas que tem, darem uma nova transmissão, né? Seu canal não está transmitindo, dizem que o Edgar também, e ele disse que abriu aqui uma nova transmissão. Aí quem não viu a abertura vai ter que ver no Facebook, né? Ou no Mídia Livre, não sei como é que a gente resolve isso, né? Depois a gente vê. Deixa eu saudar aqui o Edgar Rocha, né? Elaine Luzi, que veio aqui com a gente. Boa tarde, professor. Hoje o Walter Delgatti está entregando o Bolsonaro e aliados sobre fraudes nas eleições na CPI do dia 8. Estou no modo fofoqueiro. Pois é, estava falando exatamente isso, né? Estava fazendo assim uma distinção entre o que é o bolsonarismo e o que é o lavajatismo, né? O bolsonarismo é o submundo, as quadrilhas escancaradas, abertas, que pegou aí exatamente a crista da onda, né, do lavajatismo, e foi uma espécie de cavalo, né, cavalo encilhado do lavajatismo para que tirasse o Lula, né, da disputa de 2018. Antes deram o golpe contra a presidenta Dilma, na verdade contra o povo, contra todo mundo, né, contra o país, contra a democracia e assim por diante. Aí ele está dizendo que ficou sem o título aqui a transmissão. Que beleza, né? Vamos ver aqui como que tá o negócio aqui. A gente põe o título aqui, depois a gente põe o título, né? Vamos ver. Oswaldo Bertolino, público, título, ficou com o título.
né, ficou sem o título, tem razão. Mas depois a gente põe o título aqui e vê como é que resolve isso. Vamos tentar aqui resolver o problema. Não sei o que aconteceu. Não sei se o YouTube está de sacanagem aqui com a gente, né? Mas depois eu tento arrumar isso. O Edgar diz que o Mídia Livre está transmitindo desde o começo. O Facebook também acho que está transmitindo desde o começo, né? Vamos ver aqui se ele está transmitindo desde o começo. Vamos ver. O programa de hoje está comprometido por conta dos boicotes aí das Big Techs, estão me boicotando. Isso é boicote do YouTube, né? Vamos ver se o Facebook também não boicotou. Vamos analisar aqui. Não, o Facebook está transmitindo, né, desde o começo, sem problema, sem problema, não tem problema, né? Vamos aqui em frente, não tem problema. YouTube sem caráter, o Ismael está dizendo aqui. Pois é, paciência, depois eu ajeito lá, coloco o título e vejo se dá para recuperar o começo, fazer uma emenda, né, e assim por diante. Mas eu estava explicando exatamente essa questão aí da diferença, né, do que é o lavajatismo do que é o bolsonarismo. O bolsonarismo é um apêndice do lavajatismo que já não serve mais para a direita. Então, a lógica deles agora é absorver o lavajatismo, né? A gente estava procurando aqui exatamente como a mídia está dando isso. O hacker diz que Bolsonaro pediu ação contra urnas e prometeu indulto, como o de Daniel Silveira. Hacker diz que Bolsonaro pediu para ele assumir a autoria de Grampo e Alexandre de Moraes. Hacker na CPI, Delgatti, Bolsonaro disse que fique tranquilo, se um juiz te prender, manda prender o juiz. E riu. Essas coisas aí, né? Mas, enfim, o que eu estava dizendo é isso, porque é um novo circo da mídia, né? Que eles procuram fazer um circo sobre essas questões todas, exatamente porque, na essência, está o sentido do lavajatismo, né? Porque que eles apresentavam o lavajatismo com algo assim que fosse de credibilidade, né? Os engomados, né? De ternos, e assim por diante. Criaram toda uma aura de santidade em torno de vagabundos, né? E aí a gente vê isso, lógico que, eu falei aqui como surge uma quadrilha dentro da institucionalidade, né, uma quadrilha dentro das organizações da República, do Estado Democrático de Direito, né? Por que que tem essa tolerância? Por que que teve essa tolerância? Aí entra exatamente o perfil, né, de classe, né, de que nós estamos falando aqui, representa um ou outro, né? Porque no âmbito das classes dominantes, tem também as nuances, as diferenças, os grupos políticos e assim por diante, né? Não houve nenhuma contestação da direita à Lava Jato. Não há até hoje uma contestação efetiva da direita à quadrilha da Lava Jato, nem aos vagabundos da Lava Jato e nem ao seu conteúdo, né? Porque o conteúdo da Lava Jato diz respeito ao projeto da direita, das classes dominantes. Diz respeito à forma como eles tratam a esquerda. Diz respeito à lógica de cerceamento da democracia, né, de impedir que os mecanismos da democracia sejam utilizados pela esquerda. E isso tem uma gravidade muito grande. Um pouco essa história que eu falei de novo aqui, né, do vagabundo lá do Estadão ontem, o jornalista, colunista do Estadão, da tal da democracia liberal, fazendo, né, apologia da, da ação penal 470, da quadrilha do mensalão, né, como eles fazem também da essência do que foi a quadrilha da Lava Jato e assim por diante, porque você está lidando aí no limite, na fronteira, né, do Estado Democrático de Direito. Como o Estado Democrático de Direito pode agir no sentido de defender os princípios da democracia, da participação do povo. Então tem uma distinção muito grande quando a gente olha qualquer atitude. A primeira coisa que a gente tem que ver é o seguinte: isso é de direita ou é de esquerda, né? E no espectro político, evidentemente que a esquerda da direita se move de acordo com as circunstâncias. Recentemente aqui teve até uma conversa aqui com a gente, né? Sobre o Alexandre de Moraes, se é de esquerda, se é de direita, sabe? O Gilmar Mendes é de esquerda ou é de direita? Esse vagabundo do Estadão de ontem, né?
dizendo que o Lula não pode indicar, né, ministro para o STF de esquerda, não pode indicar um procurador-geral da República de esquerda. Ou seja, o Lula não pode governar pela esquerda. Ele tem que indicar o PGR da direita, o ministro do STF da direita, o mundo do jornalismo tem que ser de direita, o cartel mafioso midiático, o mundo empresarial tem que ser de direita, ou seja, é a ditadura da direita, né? Então, quer dizer, quando a gente olha o espectro da direita, a gente vai ver claramente que o Alexandre de Moraes está na esquerda da direita, não é isso? Agora, não tem nenhuma interface, porque o Alexandre de Moraes representa, né, um setor aí das classes dominantes que completamente, né, esse setor completamente envolvido com o processo golpista. Ninguém lembra, por exemplo, que ele foi ministro da Justiça do Temer, né, do verme. Importante lembrar disso. O que ele fez ali, né? Qual foi mesmo o envolvimento dele com a quadrilha, né, do Temer, da Lava Jato e assim por diante. E tantos outros aí que hoje estão num papel, podemos dizer assim, de combate, né, ao bolsonarismo. Acho que ninguém mais está fazendo combate ao bolsonarismo do que o Alexandre de Moraes. Consequentemente, ele passa a ser, né, exaltado, né, e as pessoas, eu sempre digo aqui, né, ver as coisas que estão por trás das coisas. É lógico que é muito importante o que o Alexandre de Moraes está fazendo, ou seja, botando a quadrilha da Lava Jato, a quadrilha do bolsonarismo, as quadrilhas onde elas devem estar, ou seja, sob o rigor da justiça do Estado Democrático de Direito, né? Isso é um fato. Outro fato é a gente analisar as coisas pela profundidade, né? Porque o mesmo rigor que está sendo aplicado contra as quadrilhas bolsonaristas deveria estar sendo aplicado contra as quadrilhas lavajatistas. Ou seja, não podemos confundir as coisas, achar que a justiça aí é efetiva. É isso que eu falei. O bolsonarismo tem que ser tratado no âmbito da polícia, da justiça, no âmbito do crime, de vagabundos aí, né? Da vagabundagem toda. E não pode, isso, quando eles trazem isso para a política, aí é que a gente tem que fazer o combate, tem que fazer o enfrentamento. Não sei se o raciocínio está claro. Quer dizer, eles trazem essa questão do bolsonarismo para a luta política, sabe? E fazem a luta política combatendo o bolsonarismo. Ao combater o bolsonarismo, combatem também a esquerda. Então, isso aqui é uma espécie assim de um novo cavalo encilhado que eles estão se utilizando para dizer que não tem nada a ver com o bolsonarismo, nada a ver com as práticas do bolsonarismo, para fazer exatamente esse movimento para tentar criar um novo epicentro político de direita. No lugar dos vagabundos bolsonaristas, criar outro epicentro político. E aí eles vão se apoiar no lavajatismo. Sabe? Então, quer dizer, se a gente não tira a base, a escada, né? A escada política, que é o lavajatismo, se a gente não tira essa escada, eles vão empoderar outros vagabundos. Esse é o jogo político que está sendo jogado agora, né? É evidente que se qualquer um que for fazer depoimento lá na CPI vai falar isso aí que o tal do hacker falou aí, né? Os crimes bolsonaristas são óbvios, são evidentes, que eu já disse, né? Todo mundo sabia quem era Bolsonaro, como ele operava. Ah, os crimes do bolsonarismo sempre foram proclamados, eles nunca esconderam que são vagabundos, né? São marginais, ladrões, né? Milicianos e assim por diante, né? Agora, o problema está exatamente na escada, né? No epicentro de tudo isso. De onde se originou, né, toda essa balbúrdia que se instalou no país, né? Esse que é o problema. E a gente vai ver isso com nitidez com manifestações como essa que houve aí, o tal do apagão, né? O apagão aí da energia elétrica, né? Quer dizer, o buchicho todo, né, envolvendo isso. A mídia correu para limpar a sua barra, né, para limpar a barra da direita, para justificar o roubo que eles fizeram na Eletrobras, porque se você está falando, roubaram a Eletrobras, o resultado do roubo da Eletrobras é isso aí. Você vai chegar em outros roubos, né? Roubaram a Petrobras.
A mesma coisa, eles estão travando um cavalo, travando uma batalha, fizeram, no caso da Petrobras, um cavalo de batalha, porque é isso, sabe? Se você for levantar o tapete todo e mostrar o que aconteceu na Petrobras, você vai dizer, roubaram a Petrobras. Estão querendo manter o roubo na Petrobras. Estão querendo manter o roubo na Eletrobras, no BNDES e etc. Quer dizer, entender essas questões. Por que eles têm tanto apego à privataria? Os privatistas, os privataristas, né, eles são menos criminosos do que os bolsonaristas? Não tem, crime não tem gradação, né? Crime é crime. Sabe? Mas vamos por assim, em termos de volumes, né, de valores roubados. Quanto roubaram a privataria? Helena Landau, o Edmar Baixa, sabe? O Globo, a Folha, o Estadão, né? Quanto de prejuízo o povo teve com essa gente, com esse espectro lavajatista? E quanto de prejuízo o povo brasileiro teve com o espectro bolsonarista? É você comparar, sei lá, né? Na escala assim, a diferença é muito grande, é gigantesca. Porque, na lógica da direita, você tem que ter esses movimentos políticos para impedir que o povo tenha acesso, não é isso? Acesso ao Estado, acesso aos benefícios que o desenvolvimento industrial, tecnológico, né, produtivo e assim por diante, impedir que o povo tenha acesso a tudo isso. E como o povo tem acesso a tudo isso? Tem que ter, a primeira coisa, tem que ter renda, né? O capitalismo é assim, mesmo no socialismo, que ainda é transição do capitalismo para outras formas de sociedade mais desenvolvidas, não é isso? Você tira a lógica da ladroagem, né, da administração política, da administração da economia, a economia política, você tirou a lógica, rompeu com a lógica do escravismo, do feudalismo, consequentemente você está emancipando, né, o povo, o ser humano, né, o trabalhador, né, com tudo que envolve, tudo que está envolvido nisso, né? Entra aí a questão que eu sempre falo aqui dos identitarismos, das identidades, os direitos das mulheres, né, dos negros, dos indígenas, dos LGBTs e assim por diante. Como você cria uma sociedade em que esses direitos são efetivamente respeitados? Os direitos dos trabalhadores, eu produzi, trabalhei, tenho direito a receber o que eu produzi, não é isso? Estou aí cumprindo a minha parte na sociedade. Você socializou, o capitalismo já tem essa base, né, da socialização do trabalho. O trabalho é socializado, toda a sociedade participa do processo de trabalho, sabe? Quer dizer, o trabalho é socializado, o resultado do trabalho é privado. Todos participam da produção e um grupo minúsculo se apropria da produção. Então, quando você rompe com essa lógica, você está dando exatamente, não é isso? Emancipação para o povo, emancipação para os trabalhadores. Não precisa mais desses parasitas aqui, sabe? Pegando o dinheiro do Estado, não é isso? Pega o dinheiro do Estado, joga aqui na farra, eles vão fazer a farra toda aqui, depois vão fazer investimentos. É uma lógica, assim, que eles procuram é, martelar, né? Procuram incutir nas pessoas para desviar, para não fazer o debate efetivo, para não permitir a democracia, né? A lógica de você pegar o lavajatismo, o sentido do lavajatismo é dizer que a esquerda é corrupta, não é isso? Que eu falei aqui, PT. Tudo converge para o PT. Qualquer coisa é PT, é petista, PT, 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 PT. Para criar o epíteto, né? O PT é corrupto, a esquerda é corrupta. Né? Esse é uma espécie assim de mantra, né? De uma repetição constante para vincar nas pessoas, empurrar. Isso é a manipulação política e ideológica. Empurrar goela abaixo a ideologia deles, o pensamento deles. Agora, isso tem uma lógica, porque quando você faz isso, você cria uma barreira, não é isso? Você cria uma barreira que impede o debate democrático, e impede o entendimento das pessoas em geral, do homem da rua, como dizia o Rubem Braga, o cronista. O homem da rua ele não consegue romper, né, essa barreira que eles criaram para enxergar exatamente qual é o que acontece no outro lado, do lado da direita. Qual é o sentido, isso chega às raias do absurdo, né? Qual é o sentido de você acreditar
A pessoa precisa ser muito ingênua, né? Desde que ela tenha informação, evidentemente, e desde que ela não esteja impregnada com a ideia de que a esquerda é corrupta, o PT, no caso, né? PT, 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 PT. Se a pessoa não está impregnada, não está envolvida com tudo isso, com toda essa lógica de roubalheira, né, ela vai olhar, qual é o sentido de você dizer que, primeiro, o investimento tem que passar por mãos privadas, para que as mãos privadas vão fazer os benefícios para o conjunto da sociedade. Tem lógica isso? Faz sentido? Qualquer pessoa que consegue raciocinar minimamente, achar que pelas mãos privadas as coisas vão acontecer de maneira mais efetiva, sem corrupção, sem desvio de verba, sem protelação, sem burocracia, etc, etc. Na direita não tem burocracia? Vai ver, vai fazer qualquer negócio aí para a direita se você não pagar. Paga lá. Paga tanto. A grande corrupção da direita, às vezes também isso passa desapercebido, a grande corrupção da direita faz com que os seus negócios menores pareçam honestos. Não, aqui nós somos eficientes. Pegamos o dinheiro aqui e fizemos, né? Pegamos o dinheiro do Estado e vamos fazer aqui as nossas obras, não sei mais o que. Sim, mas as obras, né? Se for pela mão da esquerda, ou seja, do Estado, do povo, as mãos do povo, dos representantes do povo, a fulana vai pegar não sei quanto, 10% para cá, 5% para lá, não sei mais o que. Na direita não tem isso, porque você pegou lá e tal, e não tem essa intermediação, não tem essa corrupção no meio do caminho, né? Não tem esse desvio de verba no meio do caminho, porque a empresa é eficiente. A empresa pegou o dinheiro e fez. Porque a empresa, ao fazer isso, ela já está submetida a uma grande corrupção. Um grande processo corrupto de corromper, né, as instituições, corromper os poderes da República. Um exemplo concreto é a reforma da Previdência, a reforma da trabalhista também. Como se aprova uma reforma da Previdência, uma reforma trabalhista, sem corrupção? Essa é a questão. Fez a reforma da Previdência, a reforma trabalhista, pronto, a grande corrupção já ocorreu. A partir disso, o dinheiro já jorrou nos cofres das empresas. E com esse dinheiro, eles vão fazer toda a roubalheira, toda a movimentação financeira, vão pegar esse dinheiro, vão investir nos fundos de investimentos que vão parasitar o orçamento público, já devidamente abastecido pelos recursos da Previdência que eles tiraram, já puseram ali, lucraram, sabe? Uma barbaridade com esse dinheiro, aí depois nós vamos fazer investimentos. E eles vão fazer investimentos onde? Essa que é a questão. Eles vão investir, por exemplo, numa obra que não vai dar lucro para eles? Faz sentido alguém que é do setor privado, que é movido pelo lucro, fazer algum tipo de investimento que não vai dar lucro? Por que tem essa explosão, né, do mercado imobiliário, né, da especulação imobiliária, de empreendimentos de classe média para cima? Por que eles vão construir casas lá na cidade de Tiradentes, onde mora seu Edinaldo, em São Mateus, onde mora a dona Iraci? Quando muito, vão construir ali para as classes médias que tem ali, não é isso? Constrói um predinho mais modesto e tal, né? Que aquelas pessoas têm condições de pagar as prestações exorbitantes com juros extorsivos, pornográficos, né? Para o fundo de investimento que construiu aquilo lá, mas o grosso dos investimentos são para imóveis, né? Vamos dizer assim, de classe média para cima, classe média para cima, tem várias camadas aí das classes médias, né? Carro. Cadê? O Lula falou aí do carro popular, né? Vocês viram a grita? Porque não dá lucro. Vai vender carro para pobre? Vai vender apartamento para pobre? Pobre vai pagar apartamento com que ganha aí R$ 1.000 pedalando bicicleta, andando de motocicleta, mal ganha, trabalha de dia para comer de noite, não é isso? Vão pagar a prestação de carro, vão pagar a prestação de apartamento, como? Então, os investimentos, portanto, estão direcionados para onde eles vão tirar dinheiro, onde eles vão tirar lucros. Quem compra o apartamento pode pagar a prestação do apartamento, porque já tem outra fonte, né, de exploração também, né? Quer dizer, a base da pirâmide se lascou. O sentido da privataria é esse aí, né? Então, quer dizer, eu vou investir, por exemplo, eu vou fazer esgoto em São Mateus, lá onde mora a dona Iraci, aí eles vão pagar quanto lá de
saneamento, né, de água encanada, água tratada, coisas do tipo, né? Quanto eles vão pagar de tarifa de água? Eu já falei aqui algumas vezes, né? Quer dizer, a lógica de uma empresa estatal é fazer o subsídio cruzado, né? Quer dizer, eu falei aqui, por exemplo, da Telepar, como os orelhões, né? O tempo dos orelhões, que você pegava a fichinha, você ia lá, botava a fichinha e telefonava. A fichinha era baratinha, era o telefone do pobre. Eu mesmo usei muito o tal do orelhão, né? A empresa que tinha grande uso, né, fazia grande uso do sistema de telefone, pagava uma tarifa maior. Com essa tarifa maior, né, a empresa subsidiava, né, aí é subsídio mesmo, subsidiava, né, a ficha do telefone. Falei aqui do metrô, né, eu entrei no metrô em 1980, fevereiro de 1986. Eu trabalhei na operação até 1989, foi quando eu fui fazer outra coisa, aí fui fazer jornalismo, né? Fui para a diretoria de imprensa do Sindicato dos Metroviários. Mas nesse período, e como diretor de imprensa, né, eu acompanhava tudo isso. O jornalismo, eu falei aqui, né? Era um jornalismo investigativo. Fazia as investigações todas na empresa, no Estado, quanto pagou, quanto entrou, quanto saiu, qual é a prestação de conta que estão fazendo, qual é a consequência de uma política assim, uma política assada, a expansão, o plano original, como eles foram alterando o plano original do metrô para beneficiar empresas nesse mundo que eu falei aqui, né? O mundo da especulação financeira. Sabe? Quer dizer, quando chegou o Fernando Henrique Cardoso e a turma do Plano Cruzado, eles alteraram toda a lógica de funcionamento do Estado. O caso do metrô aconteceu na Petrobras, aconteceu na Eletrobras, aconteceu em todos os lugares. Né? No BNDES, da dona Helena Landau, que eu já falei aqui. Quer dizer, houve uma alteração na lógica de funcionamento do Estado. O Estado funcionava pela lógica do setor público, né? Isso, o povo. Passou a funcionar pela lógica do setor privado. Com o sequestro, começou por aí, né? O sequestro do orçamento público, via taxa de juros, a Selic, do Banco Central. Você traz o Banco Central, traz o orçamento público para ser administrado pelo setor privado, pelos fundos de investimento, setor financeiro. E a partir disso você vai fazer os investimentos. Então, no metrô, como eu acompanhei muito isso de perto, eu tomo como referência, né, do que aconteceu em todas as empresas, em todo o estado. Né? O metrô tinha um subsídio de 30%. Tinha lá o orçamento da empresa, quanto a empresa arrecadou, sabe? Já vinha vamos dizer assim, na destinação orçamentária do Estado de São Paulo, do governo do Estado de São Paulo, 30%. Que isso permitia que o seu Edinaldo e a dona Iraci pagassem uma passagem mais barata. Sabe? Aí eles cortaram abruptamente os 30%. Cortaram os 30%, lógico que quando você corta o subsídio, você corta 30% do subsídio, você tem que tirar dinheiro de outros setores para você cobrir esse buraco e, ao mesmo tempo, aumentar a tarifa. Aí você cobre o buraco de 30%. Então o metrô teve que fazer assim que eles chamam, é um ajuste fiscal, viu? Isso é ajuste fiscal. Teve que fazer um ajuste violento nas suas contas, corta despesa, corta aqui, corta ali, corta não sei mais o que, corta funcionários, demissão, começa a demitir. Foi quando eles começou essa história de PDV, né? Plano de demissão voluntária. Você chama lá no caso do metrô, o caso mais escandaloso, teve outros setores da empresa que entraram nos PDVs, mas o caso mais escandaloso foi o chamado corpo técnico. Os técnicos do metrô, engenheiros, arquitetos, planejadores e etc, etc. Porque esse corpo técnico tinha a tecnologia do metrô na cabeça. Muita gente que chegou com a criação da empresa na década de 70. Gente que foi estudar o metrô no exterior, na França, no México, nos Estados Unidos, né, na Rússia, e assim por diante, trouxe de lá o conhecimento e desenvolveu o conhecimento e aplicou aqui no metrô, que é uma obra considerada uma das grandes obras aí da época do milagre econômico, da ditadura, aquelas coisas todas, né? Então, aí chega para o sujeito, para o engenheiro, por exemplo, e diz o seguinte, ó, qual a sua perspectiva aqui? Né? Eu quero trabalhar aí mais 10 anos, digamos, né, e vou me aposentar. Então, pelo PDV, você vai receber esses 10 anos.
Aí você vai pagar a sua previdência aí, né, particular, daqui a 10 anos você vai se aposentar sem precisar trabalhar. Isso foi um escândalo. Com isso, eles esvaziaram o corpo técnico do metrô, tiraram a inteligência, né, que tinha, vamos dizer assim, nesse setor, né, da tecnologia, do desenvolvimento da tecnologia. Muitos desses aí saíram, criaram empresas e passaram a prestar, né, serviços para o metrô, terceirizados. Né? Caiu o investimento na expansão, caiu o investimento na manutenção, né? Tinha lá, por exemplo, o que se chamava de fadiga de material. Né? Uma roda, por exemplo, de um trem do metrô, ela tinha lá uma espessura, não me lembro exatamente como era, mas assim, falando assim de maneira grosseira, vamos dizer assim, tinha uma espessura, né, de 1 a 10, não é isso? Então, quando ela atingia assim em torno de 7,5%, 8%, a roda era trocada automaticamente. Tinha um desgaste. Ela ia diminuindo, né? Tinha um desgaste natural. Chegava a 7, 8%, trocava. Né? Às vezes a roda estava nova, estava boa, não estava nova, mas estava boa, né? Mas por prevenção, é a chamada manutenção preventiva. Isso, a lógica da manutenção do metrô é igual ao avião, a aviação. Né, o risco zero. Você tem que pegar o avião e fazer uma inspeção rigorosa no avião. No metrô é a mesma coisa. Né, então eles esticaram isso para 6, para 4. O desgaste da roda aumentou. Né? Quer dizer, é lógico que se você tem uma roda, né, que deveria ser trocada com um desgaste de 8, você troca com 6, a possibilidade dela apresentar algum problema é maior, né? Uma rachadura, trincar, coisa do tipo, até um acidente. Né? Aconteceu um acidente. O metrô não tem acidente assim grave, porque ele funciona com um sistema de carrossel, quer dizer, se o trem da frente para, o de trás para, né? É um sistema comandado por computador desde o seu surgimento, sabe? Mas teve descarrilamento, por exemplo. Né? E aí a qualidade foi lá para baixo, a qualidade do metrô, a tarifa foi lá para cima, o sistema de expansão, que tinha um plano original de expansão, foi completamente rasgado. Hoje, essas linhas, quem conhece São Paulo sabe disso, né? Essas linhas que se conectam com as linhas originárias, é uma bagunça. Né? A famosa linha 4 aqui em São Paulo, por exemplo, a linha amarela, a chamada linha amarela, tem esse problema do cruzamento de fluxos. Né? O planejamento original do metrô, ele era feito para que os fluxos não se encontrassem. Tem estações aqui das mais antigas, a estação Pedro II, por exemplo, que tem embaixo da estação tem outra estação, porque ali teria várias interligações para que os fluxos de passageiros, de usuários, não se encontrassem. Anda por aí, vai na Estação Luz, vai na Estação Paulista, vê o que é aquilo lá. É gente passando para cá, gente passando, gente trombando e tal, né? Um caos total, uma confusão total. Né? Os planos originais da expansão do metrô é isso, né? Eles jogaram fora porque o interesse privado passou a ser outro. Eu construo a linha 4, linha 5, 6, 7, quantas linhas vocês quiserem aí. Agora, quanto é que eu vou lucrar? Primeiro, o Estado tem que bancar eles, não é isso? A infraestrutura nós vamos fazer. Aí depois vocês montam aqui o material rodante e outras coisas mais, sabe? E o lucro de tudo isso vai para onde? Vai para eles. Sabe? É evidente que na Eletrobras, o que aconteceu na Eletrobras, tem sim como consequência tudo isso. Claro que tem. Na Petrobras aconteceu a mesma coisa. Quer dizer, o setor privado, o mundo privado, capturou o metrô, capturou a Petrobras, capturou a Eletrobras, o BNDES e assim por diante. Ou seja, o dinheiro que entra nessas empresas, né, mesmo sendo estatais, esse dinheiro vai para as mãos privadas e eles vão administrar esse dinheiro de acordo com os interesses deles. Pode-se dizer, tem aqui ó, um editorial do Estadão, por exemplo, que ele fala o seguinte, deixa eu ver se está transmitindo aqui, né? Deixa eu ver se está ou não está. Vamos ver se voltou mesmo a transmissão aqui, né? Tem aqui. Está transmitindo, né? Vamos em frente. Mas aqui, ó, o Estadão, um apagão de explicações. Olha aí. Em vez de tratar o blackout com prudência, ministro de Minas e Energia contribui para transformar o apagão em episódio político, atitude inaceitável para quem ocupa o cargo.
Vocês vejam que eles já entram aqui, né, com os dois pés no peito. Quer dizer, você não pode debater, isso que eu estou falando aqui, você não pode debater. Você tem que ir lá no Estadão e dizer assim para o Estadão, Estadão, como é que foi a política de investimentos da Eletrobras? Qual é o planejamento que existia antes da privataria e depois da privataria? O que aconteceu no metrô, que eu acompanhei para e passo, dia a dia? Aconteceu na Eletrobras ou não aconteceu na Eletrobras? Você sabe o que aconteceu no metrô de São Paulo? Por que aconteceu no metrô de São Paulo? Que é uma estatal administrada pelo Estado, pelo governo do Estado, lógico que completamente inserido no projeto neoliberal, porque eles fizeram exatamente isso, quer dizer, fizeram uma achaque, uma limpa, né, nos cofres dos estados. O Estado de São Paulo foi para o beleléu, né? A Caixa, tinha nossa Caixa, nosso banco, sobreviveu à privataria, depois teve que ser vendido. No governo Lula, o Banco do Brasil recomprou a Caixa, né? Porque ele estava aí numa negociata, né, vergonhosa, de roubalheira. O Banco do Brasil comprou a Caixa, né, que era do governo do Estado, vendeu, aí não sei para quem, ficou aí no mundo da corrupção, né, para salvar, né, inclusive as pessoas que tinham. Eu tinha conta como funcionário do metrô, tinha conta na nossa Caixa. Antes era no Banespa, eram dois bancos, né, que faziam o fomento do desenvolvimento do Estado. Né? O que eles fizeram com o Banespa. O Banespa foi uma operação vergonhosa, vergonhosa. Né? Fraudaram o balanço, fraudaram. Isso está gravado, foi gravado. Alguém denunciou, divulgou isso aí. Fraudaram o balanço do Banespa para roubar o Banespa, roubaram o Banerj, roubaram tudo, roubaram um monte de coisa por aí. Quer dizer, se roubaram o Banespa, a nossa Caixa, nosso banco, roubaram o metrô, possivelmente roubaram a Sabesp, que é a empresa de saneamento de São Paulo, por que eles não roubariam os gigantes? A Petrobras, a Eletrobras, o BNDES. Como foi o roubo que eles fizeram, né? Tudo isso. Em que resultou tudo isso? O metrô de São Paulo vive parando aí. Há muito tempo que eu não pegava assim sistematicamente o metrô. Esses dias eu tive que ir aí no centro, anteontem. Eu estava na República, tinha que ir até a Sé para pegar o metrô da linha azul. Quando eu cheguei na República, os nossos trens estão circulando com velocidade reduzida por um problema de um trem lá na estação não sei onde. Como é carrossel, parou o trem ali, para todo o sistema, né? Aí eles vão tentando tirar o trem, né? O trem vai assim de soquinho em soquinho, tic, 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 até conseguir chegar num lugar que o trem possa ser rebocado. Enquanto isso, o sistema todo para. Então, esses problemas técnicos acontecem cotidianamente, rotineiramente. Coisa que, quando eu entrei no metrô, isso era inimaginável. Raramente acontecia um probleminha, né, no metrô. Ou seja, degradaram, roubaram, né? E na Eletrobras isso não aconteceu? Então, você não pode fazer o debate político, né, Estadão? Ditadura, veja que eles põem a barreira, põe a barreira aqui para impedir a democracia. Então você não pode debater os efeitos da privataria, não é isso? No que resultou a roubalheira da tecnocracia que fez aí a privataria. A Helena Landau, né, dona Helena? Seu Edmar Baixa, né, seu Edmar? E o presidente Fernando Henrique Cardoso, não é isso? Então você não pode debater isso, mas houve roubo lá. Roubaram, né, a Eletrobras e o resultado está aí, né? É importante lembrar que teve apagão gravíssimo no governo Fernando Henrique Cardoso. É importante lembrar como os governos Lula, sobretudo o primeiro governo Lula, como ele agiu para recuperar tudo isso. Recuperou os Correios, recuperou a Petrobras, recuperou o BNDES e recuperou a Eletrobras. Porque tudo isso estava escangalhado, roubado, sabe? Imagina assim uma casa em que uma quadrilha entrou e roubou, saqueou tudo e larga tudo jogado lá, né? Lixo para todo lado, né? O que eles puderem roubar, eles roubam, o que eles não podem, eles jogam para lá, sabe? Quebram, destrói. Isso era o Estado brasileiro quando terminou o segundo mandato do Fernando Henrique Cardoso. A ladroagem entrou, fez uma limpa e fez uma bagunça. Sabe? Está lá, vamos dizer assim, o sofá da sala, né? Que é a Eletrobras, está lá todo escangalhado, caído, sujo, né? Pé quebrado, braço quebrado e tal. Aí vai o Lula, recupera tudo isso, né? Os Correios, né? Quebraram o guarda-roupa, quebraram tudo, né? Petrobras, Eletrobras, roubaram tudo.
Aí foi lá, reconstituiu, deu um certo, né, uma garibada em tudo, não sei o quê, vamos pôr aqui um negócio para funcionar direito. E aí, lógico que vem todas as consequências disso, né? O Estado a serviço do interesse público, né? E confrontando os interesses privados, a roubalheira. Aquela história que o Aloysio Biondi disse, né, no seu livro O Brasil Privatizado. Quer dizer, é preciso fazer uma profilaxia no Estado, desprivatizar o Estado. Profilaxia é isso, tem que jogar sabão, né? Detergente, sei lá o quê, né? Passar inseticida, acabar com os insetos, com os cupins que eles deixaram lá, né? É isso. E aí, obviamente, que aí começa a criar barreira, né? O PT é corrupto, a Lava Jato. É isso que eu falei aqui no começo, né? A lógica do lavajatismo é essa. É o lavajatismo que precisa ser denunciado e combatido efetivamente. Não é esses vagabundos aí precisam ser combatidos pela justiça, né? Prende esses vagabundos, leva para a justiça e façam que eles prestem contas para a justiça. Agora, do ponto de vista político, o que precisa ser combatido é o lavajatismo. É isso aí, né? Eles roubaram. A Lava Jato surgiu exatamente aí, dentro de tudo isso. Oh, chama lá a turma lá, vamos, tem, o que nós vamos roubar hoje? Vamos roubar o Banestado. O Banestado é outro, que era o Banespa do, do Paraná, né? Bom, só que o Banestado, eles envolveram o Banestado num grande esquema, sabe? De lavagem de dinheiro, de caixa 2, que eu falei aqui ontem da farsa do mensalão, né? Quer dizer, o dinheiro entrou nas contas do PT, o Genuíno assinou, passou pela Justiça Eleitoral, aí depois vem a quadrilha da farsa do mensalão, né? Para dizer que ali era dinheiro de caixa 2. Sim, realmente o trânsito de dinheiro de caixa 2 não tem controle. É diferente do trânsito do dinheiro que entrou na campanha eleitoral, do PT, de qualquer um aí, né? PMDB, PCdoB e etc. Você vai, ó, nós precisamos de dinheiro para fazer a campanha. Vocês vão doar o dinheiro? Vamos. Pega o dinheiro, chega na Justiça Eleitoral, nós temos um dinheiro aqui. Cadê o recibo? Está aqui o recibo, né? Está aqui tudo direitinho. Aí vai lá e tal, o PT pega o dinheiro. Agora nós vamos organizar aqui os investimentos, né? O que precisa fazer na campanha, assim por diante. Esse dinheiro, quando ele entrou, era dinheiro de caixa 2. Esse era o argumento da quadrilha, mesmo argumento da Lava Jato, né? Da quadrilha da farsa do mensalão. Né? Quando o dinheiro entrou, que entrou pelo caixa 2. Então você teria que pegar aqui e investigar. Ou vocês fizeram esse dinheiro de caixa 2 onde? Como? Aí você pega a coisa, né? Você pega a essência da coisa, você pega a raiz da coisa, né? Tinha caixa 2 na Petrobras? Possivelmente tinha, né? Você pega lá, faz um contrato aí com o Estadão, por exemplo, né? O Estadão faz isso. Pega o dinheiro do Estadão, faz um contrato com o Estadão, e aí eu vou te dar aqui, né, por fora, para um diretor, pode ser um desses diretores aí acusados na Lava Jato, vou te dar por fora aqui tanto, né, 10% aqui do contrato eu te dou por fora. Ele pega esses 10%, vai dá para Lava Jato, para fazer lavagem de dinheiro, evasão de divisa, e pega uma parte disso aí e doa, né, para um partido. Quer dizer, o partido nomeou aquele diretor, então ele fica assim meio que refém desse partido, né? Então, eu nomeei você, você vai fazer caixa 2, você pega metade do caixa 2, você pega para você, outra metade você dá aqui para gente. Então, você teria que fazer essa investigação. Teve corrupção, teve caixa 2 desses diretores. Quem nomeou esse diretor? E esse diretor fez caixa 2? Fez. E qual é o problema mesmo do caixa 2? Caixa 2, o problema é que tem lavagem de dinheiro e evasão de divisas, não é isso? Então nós temos que investigar todo o esquema de lavagem de dinheiro e de evasão de divisas. Aí você tem que chamar o Estadão para prestar conta aqui, ó. Você tem caixa 2 ou não tem? O Emílio Odebrecht acabou de dizer que tem. Está no livro dele. Eu li aqui recentemente. Ele falou isso. Ele falou que tem. Então tem que pegar o caixa 2 do Globo, né? Do Estadão, da Folha, né? Aí o bicho pega, né? Isso. Aí a coisa pega. Então é melhor você dizer que o caixa 2 só existe daqui para lá, daqui para cá não. Entrou dinheiro do caixa 2 na campanha do PT. Mas e do PMDB, do PSDB, né? De todo mundo, da Globo? Entrou ou não entrou dinheiro de caixa 2 em tudo isso? As publicidades, por exemplo, né? Que foram pagas aí para a mídia.
Tem caixa 2 nisso ou não tem? Como é que é o negócio? A Operação Zelotes, o caso da Mossack Fonseca, diz que tem. O Emílio Odebrecht escreveu no livro dele que tem. Então você tem que investigar isso aí, né? Quando você vai investigar, você vai chegar nesse mundo aqui da direita, não é isso? Aí a coisa pega, né? Aí a coisa fica feia. Então é mais fácil você dizer que o PT, fez a campanha com caixa 2. Você simplesmente fala. Mas o Genuíno vai lá, ó, tá aqui, ó. O recibo tá aqui, ó. A Justiça Eleitoral aprovou, está aqui. O Delúbio Soares, que era tesoureiro do PT na época, chegou a falar em recursos não contabilizados. É isso. Ele falou que tinha na campanha recursos não contabilizados. Depois, muito lá na frente, o vagabundo da Lava Jato, agora, ele fez a mesma coisa agora quando ele foi eleito, né? Mas antes dele ser eleito, pouco antes, acho que ele era juiz ainda, ele chegou a dizer isso, quer dizer, uma coisa é crime de caixa 2, outra coisa é crime de corrupção. Ou seja, crime de caixa 2 não é corrupção. Ué, então, quer dizer, se você pega o caixa 2, você vai lá no Banestado, o caso dele, do vagabundo do Sérgio Moro. Você vai lá no Estado, você pega esse dinheiro, né, pelas contas CC5, você manda para fora do país, legaliza, lava o dinheiro, traz o dinheiro de volta, isso não é corrupção. Na lógica dele, isso não é corrupção. Então, quer dizer, o caixa 2 que... caixa 2 é caixa 2. O problema é a origem do dinheiro, de onde ele saiu, como ele saiu. Aí você vai desmontar. Aí acabou o capitalismo, né, se você for investigar isso. Então, consequentemente, você precisa, né, ter essa constante campanha de dizer que na iniciativa privada não tem corrupção. Porque eles já fizeram uma grande corrupção, não é isso? Já corromperam. Com esse poder do dinheiro, né, eles vão financiar partidos. Quantos partidos? Aquela história que eu falei sempre aqui já, muitas vezes, né? O que tinha de caixa 2 na campanha do Fernando Henrique Cardoso em 94, em 98, isso era público, eles falavam publicamente disso. Aí entra a história do Deltan Dallagnol dizendo que, ó, nós estamos investigando este governo, ou seja, o governo que começou em 2003. Eu falei, ué, de novo, né, eles têm assim raciocínios que não tem lógica, né, não tem sentido. Só falar, precisa mentir, né, a direita, o concreto é o abstrato, então você fica sempre no abstrato. Mentir, 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 fake news, fake news, fake news constantemente. Qual é a lógica de você investigar este governo? Na época eu falei, estou falando de 2016. Investigar este governo. E por que do outro governo não tem corrupção? Não tem caixa 2? Não tem, ou pelo menos indícios, suspeitas? No caso deste governo, de 2003 para cá, não tem. Não tem. Fernando Moraes, escritor, jornalista, fez até um mini documentário sobre isso. Foi atrás das denúncias todas, né? Tal do VisaNet, do Banco do Brasil, era toda a essência da acusação, Marcos Valério, a agência do Marcos Valério, né? Foi atrás de tudo isso e provou. Não tem. Não tem corrupção aqui na campanha eleitoral do PT. Agora, do Fernando Henrique Cardoso tem. Isso é público. O José Eduardo Vieira, que era dono do Bamberinos, falou isso na Folha. O Antônio Carlos Magalhães, que era ministro do Fernando Henrique Cardoso, falou isso na Folha. O Aico Batista falou isso de 94 na Folha. Possivelmente falou em outros lugares também, sabe? Mas está na Folha. Está aqui no meu site, outro lado da notícia.com.br, está tudo registrado lá, tudo linkado. Sabe? De 2003 para frente, não tem. Tem isso, né? É o tal do financiamento privado. Quando o dinheiro privado entra na campanha, quer dizer, a origem do dinheiro cabe à Lava Jato investigar, né? Como disse o Ike Batista na cara dele, do vagabundo, né? O João Santana, o Paulo Roberto Costa, o Nestor Severó, né? Aquele que foi senador do PT, o Delcídio, como é que é o nome dele? Delcídio não sei o quê, falou, né? Todos eles falaram na cara do vagabundo. Tem caixa 2. Ele vai falar, não, mas não é disso que nós estamos falando, nós queremos. A indústria do sequestro, da delação premiada, foi tudo em cima disso. Para dizer assim, teve caixa 2 ou não teve? Teve. Mas onde teve caixa 2? Aí você tem que, né, puxar. Teve caixa 2 na campanha do PT, pode pegar aí e procurar. Não tem nenhum que fala isso. Inclusive, torturaram o Léo Pinheiro, dono da OAS, para ele, né, incriminar o Lula. Aquela história bem conhecida também. Que ele se recusou
a ser comparsa da quadrilha, né? Depois ele acabou dando um depoimento que o vagabundo usou na sentença contra o Lula, não é isso? Mas ele se recusou, né, a fazer uma acusação falsa, mentirosa. Quando eles absolvem aqui a Lava Jato e os lavajatistas, eles estão dizendo, não estão entrando no mérito da coisa, porque o mérito da coisa pega eles. Eles são o mérito da coisa. Então, tudo isso precisa ser discutido quando se fala da privataria, do apagão, dos efeitos, né, da privataria. Aí diz aqui o editorial, né? Cadê o editorial? Um apagão de explicações. A falha no sistema, né? Como todo apagão, o episódio gerou transtorno. Sim, isso por si só causa estranheza, uma vez que o Operador Nacional do Sistema Elétrico, o ONS, detém tecnologia suficiente para identificar a origem dos distúrbios rapidamente. Assim foi feito em todos os blackouts anteriores, mesmo sem saberem a razão pela qual um equipamento não funcionou de forma como deveria, as autoridades do governo sempre divulgaram, horas após a ocorrência, as informações sobre as quais já havia alguma certeza, como o local em que se originou o problema. Aqui o Estadão está acusando a ONS de esconder as causas do apagão. Como todo apagão, o episódio gerou transtornos, hospitais, nas escolas, estão tão preocupados com isso. Suas causas ainda serão devidamente esclarecidas pelos órgãos técnicos do setor. Até ontem já se sabia que houve sobrecarga de energia no Ceará, mas não era de conhecimento público o município onde o incidente teria ocorrido, nem a empresa responsável pelas instalações. Havia indícios de que outro evento concomitante ao inicial pudesse ter acontecido no sistema de transmissão no norte do país, falha sobre a qual havia ainda menos informações oficiais. Informações oficiais é assim, eles querem, vocês têm que falar alguma coisa. Nós estamos investigando, nós estamos procurando. Eles estão insinuando aqui que a ONS está escondendo as causas para alimentar o discurso de que a privataria é a responsável pelos acontecimentos. Não foi feito, a OMS não falou, então tem coisa aí, estão escondendo as causas. É isso que ele está querendo dizer aqui. A falta de transparência criou um ambiente perfeito para a profusão de oportunistas que atribuíram o incidente a causas que vão do aumento da presença de fontes renováveis e intermitentes na carga a uma alegada falta de segurança no sistema elétrico. Alegada. No caso do metrô, falei aqui, lógico que houve falha na segurança do metrô, é lógico que houve degradação técnica do sistema. Lógico que isso resulta em falha, resulta, né, nas consequências todas aí, né? Lógico que se houve problema no sistema de segurança, como você vai detalhar? Quer dizer, teve um problema no metrô, por exemplo. Qual é o problema do metrô? É que a roda, antigamente, ela tinha uma espessura de 10 centímetros. Aí eles foram reduzindo, chegou a 6. Sabe? Aí o usuário vai, mas o que eu tenho a ver com isso, né? Por que chegou a 6? Tem que falar, porque teve um projeto neoliberal. Eles roubaram o metrô, sabe, os liberais aí, o Fernando Henrique Cardoso, a dona Helena Landau, o Edmar Baixa e outros aí, sabe? Não sei se você já viu falar dele, não sei se vocês já viram ele na Globo News, né? A Helena Landau está quase todo dia na Globo News explicando que a privataria da Eletrobras é boa. Não, foram esses aí que roubaram, reduziram a roda. Lógico que é o sistema de segurança. Falta de segurança no sistema elétrico. Basta você dizer isso. Mas por que teve falta de segurança? Porque não teve investimentos. Porque a Eletrobras foi roubada. Como o metrô foi roubado. O Banespa, Petrobras, etc. Por trás dessas explicações costuma haver interesses implícitos, como o lobby das termoelétricas e a defesa da regionalização do sistema, revertendo tendências e diretrizes que corretamente norteiam a expansão do setor desde o racionamento de 2001. Aqui já começam as intrigas, né? Quer dizer, a teoria do que seria se fosse. Então, quando eles falam de lobby das termoelétricas, né, estão também fazendo insinuações de corrupção, né? Estão sabotando o sistema para, né, fazer lobby, né, e, consequentemente, molhar a mão de alguém. E nós vamos ter aqui a mesma história do mensalão, do petrolão, essas quadrilhas todas, a mesma conversa fiada, sabe? Criar a barreira para você não debater o que efetivamente precisa ser debatido.
Ao pior papel, no entanto, prestou-se o próprio governo. Em vez de tratar o caso com a prudência recomendada, o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, transformou o apagão em um episódio político. No lugar de dar espaço para explicações de técnicos da ONS, da agência, da Enel e do próprio Ministério, Silveira monopolizou uma longa entrevista coletiva sem esclarecer o que de fato teria causado o blackout. Eu vi a entrevista do ministro, foi muito boa. Agora, lógico que eles não gostaram da entrevista do ministro, porque o ministro falou basicamente isso que eu estou dizendo aqui. Sabe? Roubaram a Eletrobras e a consequência é essa aí. Então não fala, cala a boca, o ministro, deixa a ONS, a ANEL, os técnicos falarem. Aí pega os técnicos, e os técnicos vão, e aí, seu técnico, houve desinvestimentos aí na Eletrobras? Houve. E o sistema de segurança, como é que foi? Ficou uma porcaria, né? Aí eu falei, lá no metrô, quando eu trabalhava no metrô, tinha um problema da roda. Reduziram a roda e a insegurança aumentou. Aconteceu na Eletrobras, reduziram o fio. Quando você reduz o fio, você está fazendo economia, né? Economia. E a economia resulta, né, em dinheiro, né? Isso. Aí o seu técnico, tudo isso aconteceu na Eletrobras? Aconteceu. Aí eu quero ver, né? Então deixa os técnicos falarem, mas quem está falando é um técnico, né? Outra coisa é o ministro falar. Então o ministro foi, como se diz, né? Foi na mosca, né? Acertou em cheio, tanto é que estão aqui latindo, né, contra o ministro. Sem atribuir responsabilidades pelo blackout em nenhuma empresa em particular, o ministro, quem seria o responsável? Poderia responsabilizar uma empresa, né, já que vocês querem. Qual? O Estadão. Né? O Estadão, vocês são responsáveis por isso. O ministro aproveitou o momento para criticar a privatização da Eletrobras, insinuando que a desestatização da empresa teria comprometido a segurança do sistema elétrico. Ele não insinuou, ele afirmou, como eu afirmei muitas vezes, que a privatização comprometeu a segurança do metrô de São Paulo. Claro, lógico. Sugeriu ainda, o metrô não foi privatizado, por mais que eles tentam, até hoje não foi privatizado, mas a lógica da privataria tomou conta do metrô. Puseram lá os tecnocratas, ladrões, para administrar o metrô. Inclusive tinha uns ladrõezinhos dentro do metrô que eu conheci muito bem. Um deles se chamava Paulo Celso Mano Moreira, que ele foi diretor, primeiro foi gerente de operações, depois foi diretor de operações do metrô, que era um arrogantezinho, ele tentava me humilhar. Sempre que eu levantava essas questões, tinha as assembleias, né, tinha, como quando teve, por exemplo, as audiências para a privatização, né, para a terceirização, privatização das extensões, né, eu ia nas reuniões, nas audiências públicas, me apresentava, né, sou da imprensa e tal, né, e isso, e ele tentava me humilhar, né. Eu não vou responder, né, a pessoas que não entendem, né, não sabem o que estão falando, não sei mais o que. Aí eu ia para o jornal, sentava o pau nele, aí que, né, criava, lógico, né, os atritos, discutimos várias vezes, discutimos é modo de dizer, né, brigamos, brigas homéricas, né, por conta disso, eu metendo o dedo na cara dele, ele metendo o dedo na minha cara, e não sei mais o que. E depois, quando surgiu a quadrilha da Lava Jato, é importante dizer que tem aí, como é que era o nome que falava? Tinha o Swiss Leaks, né, que era o esquema lá do Snowden, do Julian Assange, e tinha aqui o, não sei o que, leaks fizeram aí também, não me lembro agora o nome, mas fizeram assim uma corruptela, como se diz, né, que foram as revelações do escândalo de roubalheira aqui no metrô de São Paulo. Trouxeram uma grande empresa da França, como é que é o nome da empresa? Esqueci agora também. É uma empresa que monopoliza o sistema ferroviário, de equipamentos ferroviários no mundo, né? Uma empresa francesa. Trouxeram para cá num sistema escandaloso, esse do PDV que eu falei aqui agora há pouco. Jogaram os técnicos para fora para trazer essa empresa para cá. Uma empresa francesa, esqueci o nome, infelizmente, mas é bem conhecida. E aí eu denunciando. Aí depois, quando estourou o caso aqui do escândalo, junto com o que eles diziam da Petrobras, eu lembro que eu comentava muito isso aqui, né? Em termos proporcionais, o que aconteceu no metrô de São Paulo foi muito superior ao que eles diziam que aconteceu na Petrobras. Muito superior. E aí apareceram as contas na Suíça. As contas, acho que foi o Swiss Leaks, foi exatamente isso aí. Quem tinha conta na Suíça? Paulo Celso Mano Moreira, no nome das filhas.
covarde, tinha lá não sei quantos, 4, 5 milhões de dólares numa conta na Suíça, no nome das filhas, tá aí na internet, até denunciei depois. Não falei, não falei, não falei? Falei! Falei que o Paulo Celso era corrupto? Falei, tá aí, ó, corrupto. Tá as contas lá na Suíça. Isso se perdeu, ninguém. Lava Jato, lavajatismo, né? Faz parte do esquema da Lava Jato. Todos os que emergiram na Lava Jato e não fizeram o jogo, né, não enfrentaram a Lava Jato, até pelos métodos, né, de bandidos que eles utilizavam, de sequestro, né, extorsão, tirava todos os patrimônios das pessoas, né, então não houve confrontação, mas todos que fizeram confrontação, né, alegaram, fizeram exatamente esse tipo de afirmação, né, quer dizer, você não tem como provar o que você está falando, né, mas provar é outra questão, né. Aí diz aqui, sugeriu ainda a hipótese de ter havido sabotagem e solicitou a participação da Polícia Federal e da Agência Brasileira de Inteligência nas investigações antes mesmo da conclusão das apurações técnicas. Aí depois eles vão atacar o Flávio Dino. Aí daqui para frente, aí vai fazer intriga, inclusive, com o Rui Costa, né? Em uma inusitada inversão de papéis, está o espaço que diz aqui, ó. Além de não apresentar explicações convincentes para a sociedade, ele apresentou, como eu estou apresentando aqui, absolutamente convincentes. O ministro perdeu uma excelente oportunidade para demonstrar liderança no enfrentamento de uma crise. Em uma inusitada inversão de papéis, tal espaço foi ocupado pelo ministro da Casa Civil, Rui Costa, que atribuiu o blackout a um erro técnico e assegurou haver sobra de energia para abastecer o país. Pouco importa que o apagão seja explorado politicamente pela primeira-dama. Isso aqui entra na categoria da baixaria, né, do rebaixamento, né, do argumento ao rodapé, né, a lama, uma coisa vergonhosa, né, de vagabundos, de bandidos, né. Pouco importa que o apagão seja explorado politicamente pela primeira-dama, por deputados petistas ou por parlamentares da oposição. Para o caso em particular, as opiniões desses atores são absolutamente irrelevantes. Né? Arrogância, né? Petulância, sabe? Nazismo, tem tudo aqui nessas afirmações. Eu não estou nem aí para vocês, pode falar, primeira-dama, primeira-dama. Esses deputados petistas, quem é esses petistas da oposição? Quem é? São opiniões irrelevantes. Vejam que é a barreira que eu falei aqui, né? De vagabundos, né? De corruptos. Porém, pela autoridade do cargo que ocupa, é inaceitável que o ministro haja dessa forma. Horas após a patética entrevista de Silveira, o diretor da ONS, Luiz Carlos, disse que o órgão deverá divulgar informações, blá, 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 blá. Aí arremata, que os trabalhos da ONS sejam pautados com rigor, seriedade, transparência. Falou aqui o Bedel, né? O nazista, o Hitler, né? Falou aqui o Hitler do Estadão. E que a sociedade é o que a sociedade merece depois de tantos palpites desencontrados e declarações levianas. Estadão, eu posso dizer a mesma coisa. A sociedade não merece vagabundos como vocês, né? Tem aqui um outro editorial do Estadão que é exatamente, olha aí, a questão, né, da luta de classes, que eu sempre falo aqui, quer dizer, as agressões ao Flávio Dino, né? Como eles agridem o Flávio Dino. Porque o Flávio Dino está exatamente fazendo o papel que não convém a eles, né? O Flávio Dino está fazendo ali, eu quero justiça, eu quero saber da justiça. Nós vamos aplicar a justiça. Aí, mas, ô ministro, se você for aplicar a justiça, você vai chegar na gente. Então é preciso rigor lá, viu? Pega os técnicos da ONS, pega a turma toda lá, nada de apurar se teve sabotagem, não teve sabotagem, nada de apurar se a dona Helena Landau não tem nada a ver com isso, é isso, Edmar Baixa, né? Porque vai chegar na Globo News, não é isso? Aí vai ter que chamar o ministro na Globo News, e o ministro vai chegar na Globo News e vai dizer assim, a dona Helena Landau é responsável por isso. Aí como é que fica a dona Helena Landau, não é isso? A vocação de Dino para o exibicionismo não combina com a descrição que o cargo exige. É tempo de zelar pelo direito e não transformar tudo em espetáculo político. Flávio Dino é isso, né? Flávio Dino, eu conheço o Flávio Dino há muito tempo, né? E tudo que você fala para ele vira riso. Né? Ele é assim, risonho, alegre, né? Quando eu escrevi a biografia do Pedro Pomar, por exemplo, ele pegou a biografia e falou, quando você for escrever a minha biografia, vai ter uns 9 volumes desse aqui, viu? Falei assim, espero, ministro. Não era ministro, né?
Acho que ele era governador. Assim espera o governador, né? Então ele ri de tudo, né? É um jeitão dele, gente boa praça, boa pinta, rigorosíssimo com a democracia. Aí é outra coisa, né? O fato dele ser risonho, né? Irônico, não quer dizer que ele não está sendo rigoroso com a democracia, com o Estado Democrático de Direito. Nesse rigor, vai pegar o Estadão, vai pegar o Globo, não é isso? Vai pegar a direita. Não sei até onde o Flávio Dino vai com isso, mas ele vai para cima. Ele não tem medidas, né? Não tem meias palavras, não sei. É isso, né? Vamos ver até onde vai. Até agora, o que ele tem feito é o seguinte: rigor na aplicação do Estado de Direito. Não interessa quem. Se é o Estadão, se é a Folha, se é o Globo, se é bolsonarista, se é lavajatista. Rigor com o Estado Democrático de Direito. Aí isso é show, né? Como diz aqui o Estadão. Isso é para tentar, diria o Brizola, para desqualificar, né? Para tentar, né? Fugir das questões que realmente interessam ao povo brasileiro. Isso é para agredir, para desmoralizar, né? É exatamente isso. Então, agressão, agridem, assim, né? Pelo teor de suas manifestações, Flávio Dino não entendeu o que significa ser ministro da Justiça. Ô, Flávio, vou fazer um estágio lá no Estadão, né? Os vagabundos do Estadão vão ensinar você, né, como ser ministro. Tampouco as responsabilidades e os limites que o cargo impõe, viu aí, Flávio Dino? O que a vagabundagem está achando de você? Trata-se de uma pasta de especial relevância institucional, um papel fundamental no funcionamento do Estado Democrático de Direito, a exigir equilíbrio e contenção do titular. O ministro da Justiça é responsável, no âmbito do Executivo Federal, pela defesa da ordem jurídica, dos direitos políticos e das garantias constitucionais. Exatamente o que ele está fazendo. A lógica do Estadão é dizer que ele não está fazendo para se safar, né, para não ser pego pelo ministro, né, vagabundos. No entanto, Flávio Dino age como se fosse um animador de auditório. Opina sobre tudo. Ué, se pergunta para ele, ele vai fazer o quê? Olha, o ministro, o que o senhor acha disso? Eu não posso falar porque o Estadão não quer que eu fale. Eu não posso dar opinião aqui, o Estadão não deixa. O Estadão me proibiu de falar. É risível, né? Como essa gente é ordinária, canalha, né? Na segunda-feira, pôs-se a distorcer sobre as eleições em um país estrangeiro, depois do resultado das primárias da Argentina. O ministro da Justiça do governo Lula pontificou que, em eleições, os monstros de extrema-direita só chegam ao poder quando o centro e os liberais caminham com as aberrações. Essa formulação do Dino, eu estou tentando uma entrevista com ele, eu vou falar para ele que ele copiou daqui. Eu que falo isso aí. A extrema-direita não existe sem a direita, claro. Então, para o Estadão, isso aqui é aberração. Quer dizer, sem o Estadão não teria Bolsonaro. O Estadão, estou dizendo aqui no contexto, né, junto com o Globo, né, com a Folha, e etc., né, sem o Wall Street. Não, sem tudo isso não existiria Bolsonaro. Sem Lava Jato não existiria Bolsonaro. Vamos ler de novo aqui a frase espetacular do ministro que o Estadão pegou o Estadão pela goela, não é isso? Em eleições, os monstros da extrema-direita só chegam ao poder quando o centro e os liberais caminham com as aberrações. Parabéns, Flávio Dino. Pegou os vagabundos aqui no pulo, né? Por isso que estão doídos aqui. Dias depois, sem esperar o resultado das investigações, dando a entender que eles são desnecessários para a formação das convicções do ministro da Justiça, Flávio Dino afirmou haver, aspas, direta relação entre o desespero golpista e o comércio criminoso de joias milionárias de Jair Bolsonaro. Isto é, houve uma tentativa de golpe monetizado, Flávio Dino disse, uma tentativa de golpe monetizado, e acrescentou, acima de tudo e de todos estava o vil metal, Mamon, e não Deus ou o Brasil. Mamon, Deus do dinheiro, está aí na Bíblia e tal, né? Então, o Estadão fez editorial ontem, eu comentei aqui, né? Que eles estão fazendo assim, desconectando o roubo de joias do Bolsonaro do processo golpista, atacando o Alexandre de Moraes. O Alexandre de Moraes não tem competência, não está na alçada do Alexandre de Moraes investigar o roubo de joias pelo Bolsonaro e os bolsonaristas. Ou seja, não tem, eles usaram um termo que eu não me lembro, até falei aqui, é a obrigação do jornalista traduzir o juridiquês para o jornalismo, né? Como eles são vagabundos, eles não fizeram isso. Então ficou uma afirmação técnica, o juridiquês, mas dá para entender. Ou seja, não tem conexão um crime com o outro. Roubo de joia, golpe é golpe.
E o Flávio Dino já falou aqui, né, afirmou haver direta relação entre o desespero golpista e o comércio criminoso de joias milionárias de Jair Bolsonaro. Isto é, houve uma tentativa de golpe monetizada e acrescentou, acima de tudo, e todos estavam viu metal, o mamon, né, e não Deus ou o Brasil. Fazendo aí, lógico, né, uma ironia com o slogan do vagabundo Bolsonaro. Né? O Estadão se doeu. Se doeu, porque o Bolsonaro está roubando joia para quê mesmo? Né? Para ele, para ficar rico? Ou ele não tinha todo um esquema de quadrilhas para dar um golpe, para continuar roubando? Essas joias não monetizaram os golpistas? O que estava movendo os golpistas? O que move as quadrilhas do bolsonarismo e do lavajatismo se não o vil metal, o dinheiro? Lógico que tem conexão, roubando joias e dando golpe ao mesmo tempo. Ah, vai lá, precisa comprar alguma coisa, tem joia roubada aqui. Chama lá não sei quem, chama a turma, vai fazer o deslocamento dessa gente, né? Cadê? Tá aqui o Viu Metal, joia roubada, está tudo aqui. É óbvio que tem conexão, mas o Estadão não pode dar essa colher de chá, porque vai chegar neles, né? E tem Viu Metal no Estadão também, olha aí, né? O caso das joias envolvendo Jair Bolsonaro é escandaloso, a suscitar veemente indignação e a demandar rigorosa investigação, desde que não conecte uma coisa com a outra, né? Porque quem deu o golpe lá atrás foram, na essência, os mesmos que estavam envolvidos, né, no bolsonarismo que levou a essa tentativa de golpe agora. Né? A mesma coisa da privataria, você desconecta um fato que aconteceu agora de todos os outros fatos que antecederam a ele. Isso é coisa de malandro, né? Coisa de vagabundo. Né? Depois aqui descamba, o negócio aqui é longo, né? Atacando o Flávio Dino. No entanto, Flávio Dino parece trabalhar para o direito, incluindo o judiciário e as instituições auxiliares da justiça, esteja moldado e seja visto pelas lentes da política. O que eles fazem não é política, o que os outros fazem é política. O que é a política? Como é que você define? Isso aqui não é política. Um pouco o que o vagabundo, aquele colunista do Estadão, falou ontem, que o Lula tem que nomear um ministro do STF e um procurador-geral da República que não seja de esquerda. Não seja nem de esquerda nem de direita, um ser, né? Um ser natural, chama lá, sei lá, invoca lá algum ser, né? Da metafísica para ser ministro. Então, quer dizer, isso não tem política, não pode ter política. Quando se fala que não é política, não quer política, não tem política, é vagabundo, é ladrão, é nazista, é fascista. Como Lula fala sempre, né? O que vem depois da política é nazismo, é fascismo. E no fascismo só tem bandido, só tem quadrilhas. Não existe fascismo funcionando sem organizar quadrilhas. Isso não existe. É uma impossibilidade física. Fascismo, quadrilha, 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 quadrilha. Isso não é política, no dizer do Estadão. Né? Vamos ver aqui mais ataques ao Dino, porque eles vão para frente. Né? Quer dizer, essa contaminação política também é especialmente danosa quando envolve a Polícia Federal. Anos atrás, em 2016, quando o então ministro da Justiça do governo Temer, Alexandre de Moraes, antecipou a realização de operações da Polícia Federal no âmbito da Lava Jato, justamente na véspera da prisão do ex-ministro petista, Antônio Palocci, dissemos nesse espaço que o titular da pasta não tinha mais condições de permanecer no cargo. Aspas aqui do editorial do Estadão, do dia 28/9/2016. Vocação para o exibicionismo não combina com a descrição que o cargo de ministro da Justiça exige. Porque lá já tinha medo do Alexandre de Moraes. O Estadão apoiou o Temer, inclusive o Globo não apoiou o golpe, mas não apoiou o Temer, porque eles queriam alguém que fosse mais envolvido com o golpe, né? Não o Temer. O Temer é um palhaço, né? Um verme. Eles queriam tirar o Temer, o Estadão queria sustentar o Temer. Teve ali um conflito, né? E entrou exatamente o Alexandre de Moraes, né, fazendo uma operação da Polícia Federal, antecipando a uma ação da Lava Jato. Houve ali um conflito, podemos dizer assim, sabe, do papel do Alexandre de Moraes como ministro da Justiça e da operação natural da quadrilha da vagabundagem da Lava Jato. E aí o Estadão atacou o Alexandre de Moraes por atrapalhar, né, o trabalho dos vagabundos da Lava Jato, o trabalho entre aspas, né? E aí tem aqui o editorial que ele está citando aqui. Rigorosamente, o mesmo se deve dizer agora sobre o atual ministro da Justiça, Flávio Dino, também antecipou passos da PF em investigações que ocorrem em segredo de justiça. É isso que eu falei, que a PF põe lá em segredo de justiça, o Flávio Dino falou, que porra de
segredo é esse, sabe? Vamos fazer aqui o que nós temos que fazer, pegar a quadrilha toda. Aqui ele está falando no caso do assassinato lá da Marielle Franco, né? O papel fundamental do Flávio Dino. O Flávio Dino trouxe o negócio à tona, né? E revelou, ó, isso aqui tem conexão. Tudo tem conexão, tudo é quadrilha. Quadrilha de roubo de joia, quadrilha que foi, né, destruir lá as instituições da República, né? A arruaça que eles fizeram, né, os vagabundos bolsonaristas fizeram dia 8 de janeiro. Tudo tem conexão, são quadrilhas conectadas a um projeto, a um sistema. O problema é que esse projeto, esse sistema está conectado, né, com o projeto do Estadão, da Lava Jato, essas coisas todas. O Globo também agride o Flávio Dino, tá aqui, ó. Cadê o... Lira tem que cumprir promessa, aqui vai para cima do Lira também, né? Tem que votar logo essa reforma, aí o arcabouço fiscal, reforma fiscal, né? Vai que a coisa muda e o Lula começa a mobilizar o povo para dizer que as grandes fortunas, né, as rendas e os patrimônios precisam ser taxados e tal, né? E aqui o editorial da Folha que ataca o Dino, acho que é esse aqui. Governo e PT erra ao tentar politizar o apagão. Veja que é o mesmo discurso, né? A mesma conversa fiada. Só a apuração técnica consistente das causas pode apontar o que fazer para evitar episódios semelhantes. Ao longo da terça-feira, quando o país viveu o apagão, né, uma questão de fundo técnico foi imediatamente politizada. Eles não politizam, os outros politizam. A primeira-dama, Janja da Silva, publicou, antes de qualquer análise, seu diagnóstico das causas, mensagens numa rede social, pondo a culpa na privatização da Eletrobras. A Janja conhece, falei aqui, né? Conhece, é do meio, ela trabalhava lá, tal. Ela sabe muito bem como isso funciona. Saiu, inclusive, num PDV, não é isso? Não me lembro qual empresa que ela trabalhava. Eu poderia falar a mesma coisa. Lógico que tem a privatização, a privataria por trás disso. Porque você tem um conjunto de elementos que leva, né, à conclusão de que isso é resultado. Eu posso dizer, teve problema, fui lá anteontem, falei aqui, né? Problemas técnicos no trem, na estação, não sei o que, tal do metrô. Eu posso dizer, isso é resultado da privataria. Claro que é óbvio. Só raciocinar, né? Só raciocinar mais do que 30 segundos para chegar a essa conclusão, né? Mas aí isso está politizando, né? Dona Janja está politizando. Líderes petistas seguiram o mesmo caminho. Até o ministro das Minas e Energia, Alexandre Silveira, pôs a empresa na berlinda, embora tenha dito ser leviano apontar a relação de causa e efeito entre o apagão e a privatização. Ele não falou isso, não foi bem isso que ele falou. Ele falou que seria leviano chegar a uma conclusão definitiva de que o fato em si tem como consequência a privatização. Mas ele falou que a privatização, sim, é uma das causas que levaram, né, a uma série de acontecimentos na empresa que resultaram no apagão, né? Pode-se dizer, esse caso do apagão não foi especificamente da privatização? Como é que você pode dizer que sim, nem que não? O ministro disse que seria leviano, né, apontar essa relação, sabe? Mas nós podemos apontar, sim. Depois ele acaba... É uma questão de interpretação, o que ele falou exatamente, né? Ele criticou a privatização, depois ele disse que seria leviano apontar essa relação de causa e efeito entre o apagão e a privatização. É lógico que ele está falando do caso específico, não da privatização como um todo. A politização abriu caminho para ainda críticas às fontes alternativas de eletricidade, a mesma coisa do Estadão, né? Silveira anunciou ter pedido à Polícia Federal e à ABIN abertura de investigação sobre suspeitas de sabotagem. Deixa eu ver aqui, acho que tem aqui um momento que ele cita o Flávio Dino, não sei se é aqui, é muita coisa, né? A gente acaba não achando exatamente onde está a questão. Mas eu sei que o Estadão ataca também o Flávio Dino pelo mesmo viés do Estadão. STF deve aqui, Lira, questão do arcabouço fiscal, né, que eles vão para cima do Lira, também já falei, comentei isso aqui, mas enfim, é isso, não estou achando aqui exatamente onde o Globo mencionou o Flávio Dino, mas a lógica é a mesma, de dizer que o Dino tem que se recolher, nada de ficar aí atrás de justiça, atrás de Estado democrático de direito, atrás de procurar quem são os responsáveis pelos crimes que ocorrem na sociedade, né, as responsabilidades de todo mundo.
Deixa eu ver aqui. O Edgar Rocha que diz que a mídia livre está transmitindo. Sim, aquele problema lá do início aqui, né? Depois eu tenho que corrigir isso. O Paulo José de Oliveira diz que Pedro Marlan interviu no Banespa para assaltar o Banco Estatal de São Paulo e desmoralizar o Quércia, que era a liderança política aliada da esquerda. Sim, o que eles fizeram com o Quércia, o Estadão, aliás, foi... O Estadão nunca engoliu o Quércia, né? O Quércia veio lá do interior, Pedregulhos, que é uma cidade ali na região de Campinas, uma pequena cidade. Tinha aqui nas eleições de 1974, 74 ou 76? 74. Teve eleições para o Senado. Então, eles tinham aqui um representante da oligarquia paulista, da elite, né? Que era o Carvalho Pinto. E tinha o Quércia, que era, como eles dizem, o caipira do interior, né? Em São Paulo tem muito isso. Né? Esse preconceito, interior, tudo é interior, né? Interior. Então vem o nosso jeito do interior. Isso não é o povo, né? Isso é a ideologia da elite, dessa gente que tem aqui, né? Essas oligarquias que tem em São Paulo, escravistas, arrogantes, estúpida, brega, são caipiras, elas sim são caipiras, essas oligarquias. Aí veio o Quércia aqui, deu uma lavada no Carvalho Pinto, né? Então, o ódio ao Quércia vem daí, né? O Estadão, né, acusa o Quércia, inclusive, de roubar trilhos lá para pôr no sítio dele. Ele tinha comprado uns trilhos que estavam lá à venda, né? Alguém vendeu um ferro velho lá qualquer. O Quércia foi lá, comprou os trilhos para pôr lá no sítio dele, fazer sei lá, uma obra qualquer lá, né? E o Estadão disse que ele roubou os trilhos da FEPASA, que era a empresa ferroviária paulista, né? Era o metrô dos trens, né? Que também roubaram a FEPASA, é importante lembrar disso. Roubaram a FEPASA, né? E aí o Estadão, isso foi parar no STF. O STF deu ganho de causa para o Quércia, mas de vez em quando o Estadão ia lá e requentava o caso. Ignorava completamente a decisão do STF. Mesma coisa que eles fazem agora com a Lava Jato, ou com a farsa do Mensalão. Já foi comprovado, mostrado, julgado, transitado em julgado, que isso é uma farsa, uma mentira. No entanto, eles estão lá constantemente rebuscando, refazendo tudo. Né? Então, nesse episódio aí, né, do Banespa, eles fizeram a mesma coisa. Pegaram tudo isso do Estadão para acusar o Quércia de ter aparelhado o Banespa. E a tecnocracia da roubalheira do Pedro Malan veio aqui, falsificaram o balanço. Tem lá uma transcrição da fala deles, uma reunião no Banco Central, que eles falam assim, vamos pegar o Quércia, vamos pegar o Quércia. Pegar o Quércia é roubar o Banespa. Né? Quer dizer, vamos desmoralizar o Quércia para a gente roubar o Banespa. É isso que o Paulo está dizendo aqui. Adriana Salles, que manda aqui, boa tarde. Elaine Luz diz que aqui, eu, professor, que ataque ridículo. Eu, professor, que ataque ridículo, esses fascistas da mídia ao ministro Dino, a bandidagem da mídia não tem limites, com certeza, né? Ela diz aqui também, né, que a bandidagem da mídia não tem limites, triste e tal. Eu era criança, mas me lembro dessas eleições entre Quércia e Carvalho Pinto, exatamente. Além o MDB deu um baile na arena, né? Isso fez com que as eleições seguintes, né, fossem manipuladas. Porque na ditadura tinha essas eleições assim direcionadas, dirigidas, né, que era uma espécie assim de uma maquiagem deles para dizer que tinha democracia e tal. Como eles tomaram uma invertida, porque a essa crise que está aí, ela começou mesmo ali. Eu falei aqui recentemente de uma fala do Geisel, tem na internet, se vocês procurarem. Uma fala do Geisel saudando 1975, né, falando de 1974. Aí ele fala que era dificuldade, que o mundo estava complicado, não sei mais o quê, que o Brasil tinha sido tragado pela crise, blá, blá, blá. O Franco Montoro falou no Senado, fez as contas, inclusive, da participação dos salários na economia, né, no PIB, dos lucros. Então a crise toda começou ali. A crise do milagre econômico, né? Da roubalheira do milagre econômico. Pegaram dinheiro lá, construíram o metrô de São Paulo, Itaipu, Transamazônica, né? Ponte Rio-Niterói, etc, etc. A turma que matava para roubar, não é isso? Então a crise começou ali. Então, em 74, o MDB deu um banho neles, né? O Quércia, a votação do Quércia foi estrondosa, né? E aí, nas eleições seguintes, já fizeram as manobras, fizeram o pacote de abrir o senador biônico já no ditador Geisel, né?
nomeia o senador e o outro senador é eleito, fica um senador lá, né? Secundário, o senador era nomeado. E o pacote de Abril, né, que fazia uma manobra para impedir o MDB. Aliás, essa história está no livro do Aurélio Pérez, na biografia do Aurélio Pérez, que foi eleito em 78. E lá tem toda a história, né, do senador biônico, do pacote de Abril, para impedir a eleição de uma bancada forte do MDB, sobretudo da esquerda. O Aurélio Pérez, que era do PCdoB, mas o PCdoB na clandestinidade, foi candidato pelo PMDB, pelo MDB na época, depois que foi PMDB. E, enfim, essa história toda está contada no livro do Aurélio Pérez. Mas é isso, agradeço imensamente aqui a gentileza de todos vocês. Peço aqui para vocês compartilhar, se inscrever. Aí tivemos problemas sérios aí no YouTube de hoje, né? Vamos ver como a gente corrige isso, não sei por quê. Ficou lá, enviando dados, enviando dados, enviando dados, e os dados não eram enviados. Enviou para todos os outros, menos para o outro lado da notícia. Muito estranho isso, né? Mas enfim, é isso. Um abraço a todos, até a próxima.